Amém. Glória a Deus, né? Mais um domingo. Tivemos ausente domingo passado por causa da palestra, então nós avançamos hoje no capítulo 11 de Lucas, né? Falando sobre o amigo inoportuno. Bom dia, Sandra. Alguém só me dá um toque aí sobre o som? Tá bom mesmo? Quando vocês estão fazendo isso, eu vou orar. Amém. Está ótimo. Então, amém. Glória a Deus por isso, tá? Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, pedindo graça, sabedoria e entendimento, Senhor, para compreendermos mais uma parábola que Teu Filho disse aos discípulos e que serve hoje para nós, igreja. Abre os nossos corações, o nosso entendimento, ensina-me e leva-me a ser um instrumento de bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a parábola está no Lucas. Eu tenho não colocado as passagens, né? Eu peço perdão, porque às vezes alguém gosta de ler antes, né? Mas nós estamos já em Lucas capítulo 11. Essa é uma parábola que nós só encontramos no livro de Lucas, eu vou comentar sobre isso. E a ideia principal dessa parábola, ela foi uma resposta a um questionamento que os discípulos fizeram para Jesus, né? Diante de tantas coisas que eles já tinham assim presenciado, os discípulos chegam para Jesus e perguntam como que eles deveriam orar. Tá? A pergunta é: Senhor, ensina-me a orar. Então, esse questionamento de ensina-me a orar é o que vai trazer toda essa questão que o Senhor Jesus vai levantar aqui essa parábola, tá? Deixa eu só fazer essas coisinhas aqui. Amém? Então, vamos lá, então. Avançando aqui, amados. Bata na porta de Deus. Eu gosto muito desse autor, né? Johann Spangenberg, né? Ele diz o seguinte: batam na porta de Deus com o martelo da oração. Né? Ele fala assim que o cristão deveria não ser delicado ao clamar e ao pedir. Na realidade, amado, eu vou colocar algumas frases de outros pensadores que nós chamamos, né, daquele movimento do avivamento que a igreja teve. Todos eles não ficaram na esfera de batalha espiritual como nós temos hoje, né? Tem uma coisa muito enigmática, mística e às vezes até um pouco exagerada, tá? Mas eles tinham uma coisa que era muito certa no caminhar deles com Deus, que a igreja deveria ter uma vida de oração, ter uma vida de clamor, apresentar a causa diante do Senhor. Então, eu gosto muito desse autor, ele é um dos avivalistas, como John Wesley e tudo mais. Então, essa parábola do amigo oportuno é trazida unicamente em Lucas, tá? Você só vai encontrar no Evangelho de Lucas. Não existe nos outros evangelhos, como nós falamos, existem muitas parábolas que estão apenas em Lucas, e porque Lucas foi talvez mais detalhista e ele vai selecionar uma série de parábolas que ele entendeu que era importante para os gentios, porque nós estamos falando de um livro, de um evangelho, né, que foi escrito para os gentios. Lembrando que eu já disse que o evangelho de Lucas e o livro de Atos eram um só. Né? Quando eles foram fazer o cânon, né, a divisão dos livros, eles entenderam que ia ficar muito grande, talvez seria o livro mais longo da Bíblia, por isso eles dividiram, por entender que a segunda parte do Evangelho de Lucas poderia ser colocado como as atitudes apostólicas, né, e depois foi simplificado para Atos dos Apóstolos, né, nós entendemos. Então, ela é apresentada de uma forma poética, então ela começa com uma pergunta que espera uma resposta, que é a pergunta dos discípulos: mestre, será que nós sabemos orar? O mestre ensina-nos a orar. Tá? Eu gosto muito da versão do Eugene Peterson para essa parábola. Tá? Eugene Peterson é aquela versão bíblica da Bíblia chamada A Mensagem. Tá?
Tem alguns versículos assim que é um pouco discutível, mas a ideia e a proposta do Eugênio Peterson que é aquilo que o exegeta bíblico pode fazer, aquilo que nós chamamos de parafrasear. Inclusive é o que eu estou ensinando, né, essa semana. Eu comecei a aula na segunda-feira e termino semana que vem lá no MP. Como parafrasear um texto bíblico, né, como trazer. E são 4 perguntas que se faz ao texto, que eu estou ensinando os alunos, né? E a partir dessas 4 perguntas, nós conseguimos escrever as impressões. É o que Eugênio Peterson fez. Então, nessa parábola, ele fala assim: olha, nós precisamos entender que a oração não é uma questão de colocar Deus numa parede. Eu já citei isso algumas vezes. E não é também uma questão de rato e gato, ou seja, de pega-pega. Não existe competição, não existe pegadinhas, né? Ele fala assim, o que Jesus está falando, ó, batei e abriu-se-vos a peça que será vos dado. Ele está colocando as questões. Nós não vamos estudar os verbos no grego, principalmente bater, como deveríamos estudar numa exegese, porque todos eles estão no auristo ativo, uma conjugação verbal do grego que diz o seguinte: tem que ter atitudes, tem que ter movimento. Então, quando o Senhor Jesus fala em oração, ele está falando o seguinte: tem que ter atitude, tem que ter movimento. Ele não está falando daquela oração, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus, ele está falando daquela atitude de movimento de orar. Quando a pessoa talvez se aquete, quando a pessoa se senta, quando a pessoa tira um espaço de tempo específico para ter ou chegar a uma qualidade ou uma vida de oração. Tá? Então, isso é muito importante que nós entendamos isso. Ela nos ensinará que Deus é um Deus de honra. Essa parábola fala da honra como todas as demais parábolas, mas eu vou sempre enfatizar em cada uma delas. Tá? Essa daqui nos leva de novo a refletir sobre o que é honra. Tá? Porque quando o Senhor Jesus Cristo vai mostrar a atitude de um pai para com o filho, ele está falando de um pai que honra o filho, ou seja, entende o pedido dele, ele vai colocar na questão de Deus Pai sobre as nossas vidas. Então, logo podemos ter certeza de que nossas orações serão ouvidas. Talvez é a grande mensagem dessa parábola. A minha oração, a sua oração, as nossas orações, elas são escutadas. Há momentos na vida, talvez, de algumas pessoas, e eu já escutei isso ao longo do meu ministério, pessoas falando, parece que Deus não me escuta. Tá? Isso é uma grande mentira do diabo. Sim, Deus escuta. O problema nosso chama-se imediatismo, o problema nosso chama-se resolver as coisas do nosso jeito, e nós sempre esquecemos ou damos um jeito de esquecer, e a nossa alma contribui para isso, e o diabo potencializa isso, que é sempre nós colocarmos um tempo e não prestarmos atenção, tá, no processo de Deus que quer nos levar a um propósito maior. Essa é uma das coisas que eu tenho falado desde a virada do ano, né, 5.782, né, no calendário hebraico, e eu tenho falado também no calendário gregoriano, nesse ano de 2022, que nós precisamos entender tanto o processo para alcançarmos o propósito. O que eu lamento é que parece que o coach também tem exagerado nessa fala, mas eu tenho visto outros pastores também enfatizando isso, tá, gente? Pessoas sérias na Bíblia. Então, significa que se o Espírito Santo está falando a mesma linguagem, a mesma verbalização para um grupo de pessoas, pode ter certeza que é algo que Deus está querendo trabalhar com a igreja. Talvez o processo, hoje, a igreja precisa compreender para alcançar, né, no nome de Jesus, aquilo que nós vamos chamar do propósito final da igreja, tá bom? Eu estava olhando quem está na plataforma, a Thaís Michelin, o Rogério, José, Chang, Elizabeth, Rosângela, Doraci, Sandra, já cumprimentei, Tatiana, Nancy, a Ângela Peliezer, Tiago. Que bom ver vocês aqui, tá, gente? Bom ver vocês mesmo. Isso é uma alegria quando eu preparo o aulão falando sobre isso. Ontem eu estava em Araguari, naquele friozinho, fui falar lá, uma palestra, onde eu falei sobre a cosmovisão, e é uma coisa que eu até de madrugada, quando eu estava orando, Deus completou com algumas questões.
os valores que nós estamos vivendo hoje. Mas voltando aqui, tá? Depois de falar com a autoridade sobre as linhas fundamentais da oração, ele conta essa parábola. Então, se você ler o capítulo 11 de Lucas, você vai perceber, estou colocando aqui, para ensinar o espírito com que todos nós devemos orar, dando ênfase a uma característica de certa insistência por parte de quem está orando. É interessante que é a primeira vez que Jesus vem trazer uma questão assim que muitos não conseguem entender. Tá? Ele traz uma insistência na oração. O verbo bater ali, como eu falei, é no auristo ativo perfeito, significa uma atitude contínua, um ato contínuo. É alguém batendo até receber. Parece uma contradição, né, com outras questões bíblicas que dá a entender que você deve entregar e descansar. Por isso que eu falo assim, você não pode pegar um versículo só e criar toda a teologia bíblica. Há momentos que nós sim vamos entregar e descansar, confiando que Deus tem o melhor. Há momentos que o Espírito Santo nos levará a insistir, seja por uma questão de batalha espiritual, seja uma questão, né, das trevas se levantando contra aquela resposta. Olha o quadro, né, do profeta orando e o anjo dizendo assim para Daniel, né, olha, eu me atrasei, vamos colocar como o Eugênio Peterson coloca, eu me atrasei porque na vinda até aqui eu tive que enfrentar um obstáculo. O diabo colocou. E é interessante, amado, que no hebraico a ideia ali é o próprio Lúcifer tentou impedir, né, o anjo trazer, e é um dos anjos guerreiros, né, um arcanjo, trazer a resposta para Daniel. Então há momentos, né? Nancy, eu estou pensando nisso, nós estamos negociando isso, viu? Essa questão aí do fazer um livro com essas ilustrações. Mas vamos ver, quem sabe sobre as parábolas, né? Então, avançando, amado, é uma questão assim bem interessante esse nível de batalha espiritual que existe no contexto bíblico. Como eu disse, há um certo exagero, mas nós precisamos buscar, os exageros nos dias atuais, né? Nós precisamos buscar o que eu chamo de equilíbrio, tá ok? Então, a parábola descreve vivamente as circunstâncias de uma pequena aldeia oriental. Aqui nós precisamos entender o contexto hebraico, tá? Para você entender o que exatamente está por detrás dessa mensagem, dessa parábola, né? Porque de repente o cara vai lá, o vizinho vem me pedir alguma coisa, e você fala assim que a questão do importunar, inoportuno, como é o título que eu dei para a parábola hoje, na realidade ele está dentro de uma tradição. Então nós já vamos chegar lá para você entender um pouquinho mais, tá? Então ali não existem casas comerciais nessa aldeia, mas a dona de casa assa o que a família necessita para o dia antes de nascer o sol. Então a comida é feita, né, numa questão daquela época, né, a comida era feita diariamente. Uma das tradições, tá, da questão da culinária hebraica dessa região, e até hoje, gente, se você for em Israel, ou mesmo lá no Egito, e aqui mesmo, quando você vai no restaurante árabe, né, tem aquele pão pita, né, que parece uma bolacha fininha, grande. Esse tipo de pão era um alimento quase que cotidiano na culinária do Oriente e na culinária hebraica e principalmente dessa época. Só que havia uma tradição quando a aldeia ficava longe de tudo, que é o caso dessa parábola. Se uma mãe fosse fazer 8 pães, ela deveria fazer a mais, ou 9, ou 10. Porque pode ser que alguém que estivesse, né, nessa caminhada, né, um viajante, e ele parece nessa aldeia, e essa aldeia não tivesse o que dar para ele comer, essa aldeia seria quase que mal vista, não amaldiçoada, mas seria vista como uma aldeia mesquinha. E aqui nós poderíamos abrir outras lições que o estudo de hoje não permitirá, mas só para nós refletirmos, tá? O que o Senhor Jesus está falando é que deveria haver uma tradição em nós, e nós já fizemos isso muito tempo na Monte Hebron, hoje algumas pessoas levam a cesta completa, mas era do culto das primícias. Em cada primeiro culto de ceia, uma pessoa trazia, não sei se vocês se lembram, 1 quilo de alimento. Tá? E aí, durante a semana, era montada as cestas, né? E talvez hoje, pela facilidade, gente, as pessoas já têm levado, que nem essa semana eu recebi as cestas, né?
ainda está faltando duas, mas eu sei que ao longo do processo elas serão completadas. Mas quem tem ficado ali na igreja durante a semana comigo, que algumas pessoas têm ficado por causa das atividades, eles sabem que quase esse período, a partir do dia 8, né, até o dia 15 de cada mês, vem pessoas bater lá na porta. E às vezes eu tenho várias cestas com nomes, né, para eu não distribuir a mais. Então era mais ou menos isso, era o cuidado que deveria ter. E essa família deveria fazer isso. Tá? Então por isso que Jesus começa a colocar não algo que a pessoa estava fazendo algo pesado, né? Ele fala, não, isso deveria estar acontecendo. Então Jesus conta uma parábola para ensinar a necessidade de perseverar na oração. Aí vem a questão, ele vai contar uma parábola usando uma situação cotidiana, tá, praticamente circunstancial da época, né, uma questão de um modus operandi, né, de uma tradição, que era a questão de você guardar ou fazer ou ter a questão da hospitalidade. A hospitalidade, gente, principalmente quem já leu muito sobre os beduínos, né, aqueles caminhantes do deserto, a hospitalidade era algo fantástico. O código dos tuaregs, aqueles viajantes do deserto, uma vez que você recebeu alguém na sua tenda, você está aliançado com essa pessoa. E se passou anos, nunca mais você a viu, mas se você souber que ela está precisando de ajuda ou de alguma situação que você pode ajudá-lo, se você negar ajuda, você está quebrando o toque, o código da hospitalidade. Tá? Você vê como uma coisa nessa cultura oriental era séria. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele nos está criando, né, uma nova cosmologia comportamental, uma nova ética social. Não, ele está falando algo do cotidiano da vida das pessoas. Ele apenas vai pegar aquela situação e trazer para o ensinamento maior, que é sobre a oração. Porque nós recebemos e fomos recebidos na casa do Pai e vamos habitar na eternidade na Nova Jerusalém. Então nós somos hóspedes. Hoje nós, olha que coisa maravilhosa, hoje nós hospedamos o Espírito Santo em nós, que nos prepara para uma hospedagem eterna na Nova Jerusalém. Olha que coisa fantástica, tá? Então, a questão da hospitalidade era algo que a igreja deveria estar fazendo. Eu falo sempre, né, quando alguém pergunta assim, é o imóvel alugado? Eu falei, não, nós éramos hóspede na Cesar Alvim. Agora nós somos residente aqui nesse imóvel. Às vezes a pessoa fica olhando para mim, mas eu me baseio muito nessa questão. A partir do momento que a Monte Hebron ela é residente, ou seja, ela tem uma residência fixa ali na Mato Grosso, na esquina com a Porto Alegre, nós somos responsáveis pelo que acontece no bairro. E talvez é por isso, né, assim que muitas pessoas têm sido abençoadas. A gente não tem ideia dos feedback que eu recebo de pessoas que passaram a fazer exercícios ali, tanto é que o grupo vai aumentar. Nós teremos dois novos grupos, né, que está sendo formado, um na questão do tabagismo e outro que ainda não foi feito, mas nós estamos conversando, inclusive tivemos uma reunião semana passada, sobre preparar professores para lidar com autismo, crianças autistas, tá? Então, assim, quando eu olho para tudo isso, eu olho a igreja sendo hóspede, ou praticando a hospitalidade ali no bairro, para com aquelas pessoas que têm essas necessidades. Tá? Deus não é como esse vizinho indisposto, que é o que o texto vai dizer, e rabugento. Quem coloca dessa forma é o Eugênio Peterson, tá? Que já está deitado com o filho com a porta fechada e sem disposição para levantar-se. Tá? De maneira, tanto é que a imagem aí é alguém plantando uma árvorezinha, uma árvore bem pequena, né? Mas já sonhando no futuro, quando ele vai ter um pé de frutífero, né? Que ele vai poder colher algumas frutas, tá? Então, o que Jesus está dizendo é não há uma indisponibilidade, nenhuma preguiça, nenhuma ausência, tá, da parte de Deus, segundo ou quando nós colocamos as nossas orações diante dele. Tá? Pelo contrário, e o texto aqui talvez não é este contexto, tá? Mas o texto aqui não vai dizer sobre esperar no Senhor, entregar no Senhor,
porque aí seria uma outra lição. O que Jesus está dizendo aqui, ó, gente, não existe sim um momento que nós precisamos aprender a insistir nas orações, ou seja, clamar, clamar e clamar, ou bater, né, para que ela possa se abrir. Então, nós temos nessa parábola três cenas bem distintas, bem importantes, tá bom? A primeira cena é o viajante, que nós vamos começar a estudar agora. Tá? A segunda cena é o orar, tá? Como orar. E a terceira cena é o amor do pai. Né? Aqui fica muito claro, né, essas três questões aqui. Tá? Então nós vamos começar, tá, gente, com o viajante. Esse viajante seguiu seu caminho através da noite fria para escapar do calor agressivo do dia. Era muito comum, né, viajar à noite e não tremendo. Amém. Amém mesmo, Tatiana. A igreja servindo a comunidade ali, tá? Para escapar do calor agressivo do dia, o que era uma atitude comum, mas perigosa. Então, nesse trajeto, chega à casa de um amigo, onde ele sabia que seria oferecido abrigo e comida. Bom, dá a entender que esse viajante era um viajante corriqueiro, ou seja, é aquela pessoa assim, que não estava fazendo a viagem pela primeira vez, e não era a primeira vez que ele estaria pedindo ajuda. Tanto é que no original, a etimologia da palavra é filav, de filos, né, de filos, amigo, amizade. Então, deixa claro ali, capítulo 11 de Lucas, tá? A parábola em si vai estar do versículo 5 ao versículo 13, Andressa. Tá? Mas é o capítulo 11 de Lucas. Então você pode abrir lá. Eu vou tentar, das próximas vezes, colocar já no primeiro slide, tá? Então, assim, essa palavra philos, como eu disse, nós não estamos fazendo uma exegese do texto no grego, mas existem algumas palavras no grego de suma importância. Uma delas é essa, philos, de amizade. Então, esse viajante, gente, não era alguém estranho. Porque talvez, eu já escutei uma vez uma pessoa falando assim, não, mas talvez a pessoa ficou com medo. É perigoso abrir a casa à noite, mas não. Ele provavelmente deve ter chamado pelo nome, o fulano, bateu na porta, olha, sou eu estou viajando. Então, isso é muito importante. Não era um desconhecido. Então, mais um motivo, tá, para esta pessoa abrir as portas da sua casa e receber este amigo. Oferecer comida a um hóspede é absoluta questão de honra no Oriente. Os 3 pães pedidos são necessários para a refeição noturna prevista para o viajante. Então ele faz um pedido de 3 pães, tá? Onde ele espera ser atendido, não só por causa da amizade ou do conhecimento, mas muito mais por causa da questão cultural. Então, é assim, não tinha como falar negar. Tá? Então, em vista do dever oriental da hospitalidade, que eu já citei algumas vezes, a pessoa que pede não se deixará acalmar facilmente numa situação como exposta aqui. Então, ele vai bater, ele vai insistir. Na cabeça dele, o amigo estava dormindo. Não é que o amigo dele acordou e não queria atender. Então ele vai bater mais forte, ele vai insistir nessa questão. Jesus conta essa parábola para chegar ao ensinamento da oração, tá? Então ele está construindo uma linha de pensamento. Então, no fim do dia, depois de todos terem se alimentado, não havia mais pães. Tá? A falta de um pão para ser servido ao visitante era uma censura insuportável para a cultura da época. Ou seja, e aqui vem alguns comentaristas, tá? Primeiro, não poderia ser uma sexta-feira, então, porque ninguém iria viajar na sexta para o sábado. Então, a probabilidade era que era de segunda a quinta. Então, a probabilidade também era que se esse amigo, e se a palavra no grego aparece a palavra philos, se esse amigo era conhecido, também é uma outra probabilidade. O fulano sempre passa a quarta ou quinta. Então, há muitos vestígios de tempo aí que poderia configurar, tá, que essa família já sabia da probabilidade dessa pessoa passar. Não só isso, independente de saber ou não, era, como eu já disse, uma questão cultural. Quando a casa estava no meio do nada, ela pensar em ser um abrigo para essas pessoas. Até questão de água, gente. Sempre deixar uma botija, um vasilhame
cheio de água para o viajante. Ele poderia se alimentar, inclusive os animais. Então, a cultura do deserto, talvez para nós ocidentais seja um pouco estranho, tá? Esse é o amigo batendo, mas nós estamos falando de um modus operandi cultural, algo que era notório, tá? Ao contexto na qual Jesus está contando a parábola. Então, era muito comum essa questão da hospitalidade e de oferecer o melhor, tá? Isso nós precisamos entender. Então, é tarde da noite e de repente aparece um amigo na sua porta. Ele está exausto da viagem que fizeram. Então, esse é o contexto. Ele está muito cansado. Agora, porém, cansado e faminto, ele para em sua casa e espera hospitalidade, refeição e alojamento, mas já não há mais comida na casa. A despensa está vazia. Jesus, ao contar essa parábola, faz questão de dizer isso, ó, eles não foram prudentes. Então, a hospitalidade é um dever fundamental. O anfitrião precisa dar de comer ao viajante que honra sua casa ao passar a noite ali. Esta outra questão muito bacana, gente, porque por isso que a palavra de Deus fala que através da hospitalidade, né, muitos hospedaram anjos sem saber. Eu não sei se isso hoje acontece, mas eu não tenho nenhuma dúvida, né, que muitas vezes, em situações, esse versículo era algo verdadeiro, ou seja, anjos talvez para testar a hospitalidade ou para abençoar aquela família, tá? A gente não vem ao caso como que nós podemos estar falando aqui, mas o texto fala que, através da hospitalidade, muitos hospedaram anjos sem saber, tá? Que é a questão dessa questão cultural que nós estamos falando. Então, o ponto é este. Se mesmo um amigo terreno com certeza oferecerá ajuda sem mesmo importar o motivo, aí vem a questão, gente. O Pai Celestial, de cuja motivação não fica dúvida alguma, não responderá generosamente nossas petições? O que Jesus está dizendo assim, ó, se existe uma cultura de hospitalidade e dar o melhor para o amigo, você pode ver que todo o tempo Jesus usa a palavra amigo. Então, de novo, eu friso, não era um desconhecido, tá? Então Jesus fala assim, ó, se esse amigo ele bate na porta do outro amigo, o viajante, para nós identificarmos melhor, o viajante bate a porta de um conhecido dele e esse viajante bate a porta com certeza de que será atendido. Então Jesus fala assim, quanto mais Deus Pai, no seu imenso amor, tá, não estará disposto a atender as nossas orações, tá bom? Então, no original, isso aqui eu tive que pôr, gente, porque eu não, como eu falei, nós não vamos estudar todas as palavras no grego, mas isso aqui é interessante. Tem uma palavra que aparece uma única vez e apenas nesse texto, tá? Importunar, a palavra anaideian, tá? Que tem mais a ideia de causar um embaraço, mas quem faz a ação de não ter vergonha seria o nosso audacioso, tá? Quem é a pessoa audaciosa? É a pessoa que vai bater para o outro não ter vergonha. Ou seja, rapaz, uma vez, eu, baseado nesse texto, eu brincava assim para alguém: ó, hoje você vai ter o privilégio, né, de ser abençoado me pagando uma churrascaria. O José Luiz, eu brincava muito com ele assim. Tá? Às vezes eu brincava também com alguém: ó, hoje você vai ter o privilégio de ser abençoado me dando uma carona até em casa. Né? Ah, então, assim, quando você começa a olhar esse contexto, é mais ou menos isso, é o privilégio, tá, de você ser abençoado, abençoando. E é interessante essa ideia, assim, sabe, amado? Eu tenho o privilégio de poder abençoar algumas pessoas dentro dos meus limites. E às vezes eu até ultrapasso um pouco os meus limites. Mas por que que eu faço isso? Não porque eu sou um cara bacana, mas porque eu sei que a gente nunca vai vencer Deus no dar. Quanto mais abençoador eu sou, mais uma pessoa abençoada eu serei. Não que eu faço por barganha, nem nós não deveríamos fazer por barganha, mas não tem como você não entregar o dízimo e não esperar, por sua vez, tá, o cumprimento profético dos versículos que diz sobre a fidelidade dos dízimos. Tá? Mesmo que você não dê por interesse, mas no fundo, nós temos sim, gente. Vamos ser sinceros. Tá? Então é mais ou menos isso que Jesus está falando, não tem problema nisso. Tá? Veja o que Jesus quis nos ensinar. Se a insistência de um pedido venceu aquele vizinho egoísta, preguiçoso e rude, quanto mais a oração prevalecerá perante Deus que cuida de nós com amor de pai. Entendeu? O cadeado da flor aí está fechado, né? É a figura que eu tentei achar para. Tentei outras, né? Mas achei que essa aí casou bem.
mostrando assim que está fechado não para Deus. Quem tem a chave, por isso que Isaías ele vai falar assim, olha, o Senhor abre portas. No hebraico, o Senhor tem a chave das portas fechadas. Eu acho lindo isso. Então, quando você ora ou você faz uma oração, é como se você estivesse pedindo para Deus essa chave ou que Ele mesmo abra as portas. No texto de Isaías, no hebraico, aquele que tem a chave das portas abrirá essas portas para que você possa entrar e ele lhe dará os tesouros que ele tem guardado atrás dessas portas. A ideia no hebraico, gente, desse versículo bate com Malaquias, Zacarias e também com o grego em algumas questões do Apocalipse, que é uma ideia de uma dispensa de bênção. Uma dispensa de bênção. Eu até falo, uma vez o Guilherme até citou isso, né? Eu falo assim que às vezes eu tenho medo de eu chegar lá no céu e o Senhor fala assim, Silas, essa aqui é a chave de um quartinho ali, ó. Esse quartinho é teu, eu vou abrir. Nossa, Deus! Mas eu estava precisando disso aqui lá na terra, eu estava precisando disso aqui. Deus falou, pois é, tudo isso aqui era teu. Talvez por causa do pecado, talvez por causa da não insistência numa vida de oração, né, uma disciplina, né, de buscar algo. Porque, gente, o que Jesus está ensinando aqui é essa palavra que eu já vou adiantar, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Vida de disciplina. O Richard Foster, quando ele analisa isso daqui, gente, por isso que a gente precisa ler muitos livros bons, ele vai falar que precisamos ter uma vida de disciplina. E o que ele está querendo dizer? Que às vezes nós começamos uma oração, Senhor, abençoa os meus negócios. Um exemplo. Senhor, prospera o meu negócio. A gente ora 15 dias, depois para. Tá? Eu ainda tenho o hábito de orar por algumas causas que eu me comprometi com pessoas lá atrás, entre o horário do almoço. Nem sempre eu consigo naquele horário, mas eu tento naquele horário. Quando eu não consigo, eu tenho o dia para eu tenho o dia inteiro para orar. Eu estou lá na igreja. E às vezes eu falo para Deus, eu estou lá na minha sala, eu vou lá no altar. Falei, Deus, eu vou lá porque eu me comprometi a orar lá. Não que lá seja mais santo, mas há um comprometimento meu. Talvez a pessoa pode até, ou as pessoas, ou a pessoa pode até ter esquecido que eu fiz um compromisso de orar pelo negócio dela, pela filha ou família, pela mãe, entendeu? E eu tenho um compromisso, tá, com Deus. Então, a minha insistência é enquanto eu não ver cumprido, tá? Aquilo que é um cântico, né? Que é Renascer cante, enquanto eu não vou, né, parar enquanto não ver cumprido todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Então, esses cadeados precisam ser abertos, né? Então, um pesquisador da cultura palestina diz que o camponês faz pão todos os dias, de que todo mundo na vila sabe quem tem de noite algum pão de sobra, tá? Então, esse é um dos comentaristas, achei interessante, que aquele viajante, ele sabia qual casa teria pão. E se não tivesse, ele poderia bater, olha, eu sei que o fulano lá tem. Tá? É o que acontece ali no bairro, gente. Às vezes, até pessoas próximas ali, tem alguém pedir, eu estou com fome, você tem casa, você tem fogão, vai lá na igreja. Geralmente eles têm uma cesta básica lá. Né? E é muito interessante, esses dias vieram pedindo leite, coisa rara pedir leite. O cara falou, pastor, eu sei que o senhor tem cesta, eu não quero cesta não, eu já ganhei, estou precisando de leite. E aí eu pedi para ele atravessar a rua, comprar no estabelecimento da frente e anotar ali. Então, às vezes são questões assim que a pessoa sabe o que a igreja pode ter, o que talvez os outros teriam. E aí vem uma pergunta, né? Deus também sabe o que nós podemos ofertar. Por isso que eu falo que Deus olha isso, né? Então, por isso é importante saber que a moral da parábola que Jesus conta é que este vizinho sabia muito bem a quem ir pedir mais pães, tá? Quando esse vizinho ele se vê numa situação complicada, ele já sabia quem teria mais pães. Ore, obedeça, regue, né? E a porta abrirá frutos. Amém por isso, tá ok? Bem perfeito, o Andrés. Então, assim, ele sabia aonde buscar. É aquele momento que eu e você precisamos saber aonde iremos buscar. E quando Jesus fala isso, olha, se esse vizinho sabia quem tinha pão, eu e você deveremos saber quem tem o melhor para nós. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós entregamos, é por isso que nós insistimos.
Lembrando, gente, que nesse quadro, nesse ensinamento, Jesus está nos convidando a uma vida de disciplina, de insistência, vamos colocar assim, na questão das orações. O elemento essencial na cultura dessa época é que os poderes soubessem honrar seus órgãos, pois estava em jogo toda a reputação da vida como cumpridora desse princípio. Então, o que estava em jogo ali não é apenas uma pessoa, mas era toda a vila. Quando a Monte Hebron abençoa, tanto é, amado, mesmo quando eu dou oferta do meu particular, eu dou no coletivo. Olha, a igreja, porque eu recebo através de vocês, da fidelidade. Então, tudo. Nossa casa tem um hábito, tá, gente? Dificilmente você vai ver eu vendendo alguma coisa. O Malik mesmo essa semana presenteou, ele teve que trocar o computador dele, e ele presenteou alguém da igreja com um computador. Qual que é a mentalidade que ele tem, que ele aprendeu comigo? Olha, tudo que nós temos aqui em casa, eu só tenho uma fonte de renda. Essa fonte de renda vem da fidelidade de vocês. Essa fidelidade de vocês vem também da fidelidade de vocês para com Deus. Logo, tudo que eu tenho vem de Deus, certo? Olha só, a minha linha de raciocínio. Se eu tenho, vem de Deus, e tem uma pessoa que precisa de algo que eu tenho, se eu vender, eu não estaria vendendo para o próprio Deus que me deu? Meio confuso, não sei, mas Sila, eu não estou dizendo que é uma regra bíblica, tá, amados? Eu estou dizendo que eu consegui passar isso para os meus filhos, por isso, assim, que dificilmente você verá, eu não me recordo do Malik vendendo alguma coisa, eu recordo de nós abençoando, e principalmente a minha vida. Vocês sabem do que eu estou falando, quem já foi abençoado sabe o que eu estou falando. Então, assim, é uma questão de reputação. Quando eu oferto algo, ou quando a Monte Hebron oferta o espaço, tá? É a Monte Hebron que cai na graça do povo. Então, hoje nós somos vistos sim como uma igreja séria naquele bairro. Somos vistos como uma igreja onde tem um pastor sério, brincalhão, eles sempre falam isso, tá? Mas onde na questão da palavra de Deus nós somos sérios. Então, isso é muito importante. Isso é, para mim é honra. Tá, ok? Então, era comum o hospedeiro dizer ao seu hóspede, antes de entregar o pão que tem o simbolismo de comunhão, você me honrou vindo em minha casa. E, por sua vez, o hóspede pegava o pão inteiro, sem o corte, aquele pão pita, né? Tá? Sem o corte, ao repartir esse pão com as mãos, diria, você me honrou com esse pão. E assim a reputação da aldeia estava salva. Era um ritual muito comum, tá? Eu gosto muito, isso aqui foi tirado realmente é, 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 o título do livro é Comportamentos, como é que é? Usos e costumes do Velho Testamento, alguma coisa próxima disso. Né? Então a pessoa recebeu, é a mesma coisa assim de eu entregar uma, vamos colocar nos tempos atuais, né? Eu dou uma cesta para a pessoa e a pessoa ela me agradece. Eu falei, não, eu que tenho que te agradecer pela oportunidade da igreja honrar a tua vida. E essa pessoa pegaria a cesta e diria o seguinte: e eu fico feliz em poder ser honrado com essa cesta, tá? Amado, você deveria entregar o seu dízimo depositando, entregando lá para mim, ou entregando gasofilar da seguinte maneira: Senhor, eu sou feliz em poder honrar a tua casa. E, consequentemente, eu serei feliz com a honra que o Senhor dará à minha casa. Se lembra daquela mensagem que eu sempre frisei ali, né? Quem honrar essa casa, Deus honrará a sua própria casa. A palavra mais exata naquela madrugada foi: quem trabalhar por esta casa, Monte Hebron. Ah, pastor, mas não está sendo muito egoísta. Amado, não. É Deus falou para Monte Hebron e eu não vou aqui generalizar. Tá? Eu sou muito claro nisso. Tá? É, Deus honrou. Quem honrar essa casa, eu honrarei a sua casa. Quem trabalhar nessa casa, eu trabalharei por sua casa. E é por isso que eu sempre tenho falado. Ontem uma pessoa, na palestra lá em Araguari, ela me procurou depois da palestra e falou assim, ó, só quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor deu um testemunho há 7 anos atrás, assim, 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 em tal lugar. Eu nem lembrava. E sobre essa questão de ser bom, de ofertar, de ser fiel. Tá? E o senhor falou muito sobre isso, da fidelidade de Deus. Esse testemunho de 7 anos atrás mudou a minha vida. E eu tive
quando eu soube que era o senhor que ia fazer a palestra aqui, eu me senti honrado, feliz em chegar aqui para poder dizer, ó, 7 anos atrás, uma frase que o senhor colocou fez mudança na minha vida. Amado, isso para mim é fantástico. É a resposta de Deus aos nossos corações. Então, o texto não deixa claro se o fato do vizinho ter levantado para dar os pães se dá por medo de toda a vila souber que ele não honrou um princípio, ou mesmo para não acordar os seus. O ponto é que o pedido foi atendido. Tá? O texto aqui não deixa claro isso. É o mesmo menino que estava construindo o patinho lá no céu, o mesmo menino que está aqui agora brincando na água, né? Se você olhar as imagens depois. Tá? É honra, exatamente isso, Niceia. Honra. Tá? Dai honra a quem merece honra. Honra é algo que nosso contexto de hoje, nós temos perdido muito isso. Tá? Nós não honramos nossos pais, nós não, né? Não existe honra aos pais, não existe honra às autoridades, não existe honra aos professores. Ontem, lá na palestra, o que eu escutei de algumas. Os professores estão com medo. Medo, medo, medo. Tá? E cada dia mais as coisas estão piorando. Medo do Covid que está voltando, medo, né, do quanto se perdeu, foram perdidos 2 anos, e uma série de outras coisas, tá, amados? Mas assim, não existe honra. Não existe honra a pastores. Né? Hoje é o dia do pastor, não sei se vocês sabem, algumas pessoas, alguns ministérios comemoram, e na grande maioria, 90% do Brasil, é o segundo domingo de junho, né, que seria hoje, né? Ah, que é o dia do pastor. Eu não estou falando isso para ser honrado, não, mas quer uma maneira maravilhosa de vocês me honrarem? Ore para Deus me abençoar, mas só dê nome à bênção. Com saúde, capacidade para continuar pregando, ensinando a vida de vocês, orar para Deus continuar me dando disponibilidade, honrar para Deus abençoar a vida da Ângela, tá? Honrar para Deus abençoar a vida do Marco na questão de saúde, coluna. Isso para mim é uma maneira de honrar. Tá? São questões práticas que nós podemos estar fazendo, tá bom? Segunda questão, orar. É mais fácil iniciar o hábito de orar do que preservá-la, tá? Todos os cristãos frequentemente são ensinados a orar quando ainda são crianças. No entanto, pouco a pouco, quando se tornam adultos, vão abandonando esta prática. Amém. Obrigado, Michelin. Thaís, querida. Saudade, viu? Tenta ir na igreja hoje, que está frio, né? Para nós, Campo Grande, eu posso falar nós, que eu já morei lá, isso aqui está muito frio, tá bom? Bom, eu quero que vocês prestem atenção no começo dessa frase. É mais fácil iniciar o hábito de orar do que preservá-lo em oração. Repito, quantas pessoas iniciam um processo de oração pela empresa, pela família, pela saúde, seja qualquer área, e parece como Deus ainda não trouxe resposta, ou por qualquer demora, porque nós esquecemos. Amado, disciplina, falta disciplina dos nossos dias. Não é em vão que a Bíblia nos instrui com frequência. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem, né, das vossas orações. Orai sem cessar. Perseverai na oração. Orar sempre e nunca esmorecer. Olha quantos versículos, né? Que diz que eu e você podemos, através da oração, acessar as regiões celestiais, né? Eu penso e eu procurei uma imagem que pudesse mostrar alguém acessando as regiões celestiais. A mais próxima que eu achei foi essa, né? A oração é essa escada que nos faz subir, né, e chegamos lá nas regiões celestiais. Olha só, gente, eu vou até voltar, porque isso aqui deu trabalho para achar duas imagens que pudesse completar. Né? Então, no eu e você estamos subindo as escadas, aí nós chegamos lá em cima para acessarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, todas essas passagens têm o mesmo propósito: recordar-nos acerca de um perigo e despertar-nos a realização de um dever. Esse dever eu vou chamar de uma vida de disciplina. Então, que nos leva a várias portas. O tempo é a maneira como nossas orações são respondidas, é um assunto que precisamos entregar inteiramente a Deus. Tá? Nós precisamos entregar o tempo a Deus. Senhor, eu já ensinei isso, amado. E a quem já está comigo na Monte Abraão bastante anos,
com certeza já me ouviu falar algumas vezes. Quando eu descubro que Deus tem uma resposta, né, mas eu estou no propósito, esse propósito ainda vai demorar, eu estou no processo, desculpa, esse processo ainda vai demorar, sabe o que eu falo? Ore para Deus apressar. Né? Até antigamente eu usava o exemplo do supletivo, eu nem sei se tem mais hoje. Na minha época escolar tinha um supletivo, você fazia os 3 anos em praticamente um ano, né? Então o supletivo, eu falo, Deus, faça um supletivo do tempo, abrevie o tempo, diminua o tempo, ou me prepara rápido demais para poder receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, tá? Mas não podemos ter dúvida de que toda súplica que apresentamos com fé certamente terá resposta. Tá? Deus vai iluminar como esse farol, é a palavra dele iluminando, né? A palavra dele sendo esse farol, que vai nos levar a andar por fé. Essas verdades na oração são reveladas pela exortação do Senhor. Pedir, buscai e batei. Tá? Amém, Nancy? É isso mesmo. Quando os últimos imperativos, como eu falei, está no Auriço Perfeito, repete o significado do primeiro de forma figurada e dão expressão ao conteúdo da parábola. Tá? Pedir, buscar e batei. A lição da parábola está aqui, ó. Peçam, busquem e batam. Tá? Você pode ver que tanto o desenho anterior, né? Vamos começar aqui, ó. Eu comecei aqui, né? Um farol, palavra de Deus iluminando, através da oração eu criando, né? Uma estrada, projetando uma tríplice exortação, acompanha uma promessa tríplice, tá? Vejam bem que nem todo o pedir pode chamar de buscar, mas não é qualquer pedir, mas sim uma petição enérgica e persistente. Cristo, nessa parábola, exorta-nos à oração perseverante e faz isso através da primeira parábola. Mas nessa segunda, ele nos leva a ver o amor do Pai. Tá? Então, a oração, essa segunda cena, nos prepara para a última cena, que é o amor do Pai. Tá bom? Peçam, pedir, subentende humildade e uma consciência da necessidade. Eu trabalhei essa semana um texto lá com os meus alunos no MP sobre essa questão da palavra humildade, que nós temos uma conotação por causa do latim, né? E aí eu trabalhei a palavra no original no grego, que é a palavra protso, que significa você reconhecer a tua necessidade, a tua pobreza, o teu vazio de Deus. Então, humilhar-vos perante o Senhor é você reconhecer que você precisa de Deus. Quem trabalhou muito a palavra humildade nos seus textos foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, principalmente no seu, nos seus livros, né, os seus escritos sobre a questão das confissões, desculpa, né? Ilustrações ajudam-nos a lembrar. Amém, Nancy? Essa é a ideia, por isso que eu gasto um tempo procurando ilustrações. Isso aqui você vai ver que a próxima tem a ver com esse homem, né, consertando a ponta de um lápis. Isso aqui é a ponta de um lápis, tá, gente? Nós precisamos escrever os nossos pedidos. Então, voltando, Santo Agostinho é a pessoa que mais entendeu sobre essa questão de nos humilharmos, ou sermos humildes, porque ele trabalha na ideia da necessidade que eu e você devemos ter de Deus, que é o que ele vai trabalhar nos seus textos. As confissões é: Senhor, a minha alma está inquieta, a minha alma só vai se aquietar, a minha alma tem sede, a minha alma te busca, Senhor, eu não sou nada, sou um pecador. Por isso que Santo Agostinho e o próprio livro ou poemas, né, que alguns são feitos de poemas, e texto chama As Confissões. Tá? Não é As Confissões de Santo Agostinho no sentido de diário. Muitas pessoas confundem isso. A melhor tradução seria um homem confessando os seus pecados a Deus. Tá? O verbo é usado em relação a uma solicitação que é dirigida por um inferior a um superior. A ideia aqui do pedir, né, é que eu estou pedindo para alguém que sabe ou que tem condições para me atender. Então, isso é o que nós precisamos entender. Aqui, ó. Aí ele já está lá na ponta do lápis, né? Pedir também pressupõe confiança num Deus pessoal com quem o homem pode ter comunhão. Quando alguém pede, ele espera uma resposta. E essa resposta só pode vir de Deus.
Daí isso implica fé num Deus que pode, faz e responderá. Isto é, fé em Deus, o Pai. Por isso que daqui a pouquinho ele vai falar sobre um pai que escuta um pedido do filho, tá? Então isso aqui é muito sério. Busquem. Buscar é pedir mais, agir. Buscar é pedir mais e eu esqueci de um E ali, né? Buscar é pedir mais, também agir. Implica petição sincera, mas esta sozinha não é suficiente. Então você busca, você pede, mas você busca. Então buscar é atitude, você está tendo uma atitude. Uma pessoa deve estar diligentemente ativa em obter a satisfação de suas necessidades. Ou seja, eu estou buscando diligentemente porque eu creio naquilo que Deus tem para a minha vida. Batam, tá? Ou seja, as respostas sendo escritas pelo dedo de Deus, né? E aí, com toda certeza, os animais. Bater é pedir mais, agir, perseverar. Alguém bate repetidas vezes a porta até que esta se abre. Tá? Então você está perseverando, você está insistindo, porque você está acreditando, né, naquilo que Deus está preparando para a tua vida. Então a lição desta atitude talvez seja compreendendo os três imperativos, uma vez que os três estão no tempo presente do auristo, né? Daí uma tradução possível seria: continuem pedindo, buscando e batendo. Talvez seja essa a ideia que Eugênio Peterson vai parafrasear esse versículo. Aliás, quem tem a Bíblia, a mensagem, né, ele escreve assim, ó, não é uma questão de gato e rato. Não, é rato e gato, né? O gato tentando pegar o rato. Não é uma questão de pega-pega. Não existe aqui o Deus se escondendo, Deus se omitindo. Eugênio Peterson traduz esses versículos de uma forma bem poética, bem bacana mesmo, tá bom? Nesses versículos há uma promessa infalível em escala ascendente, conforme o grau da necessidade e desejo. Pedir como quem quer um favor, procurar como quem quer achar um tesouro e bater como quem quer um refúgio e abrigo quando estala, né, a tempestade. Tá? Então, pedir como alguém quer um favor, procurar como quem quer achar um tesouro e bater como quem quer um refúgio. Tá? Então, essa é a ideia na qual nós estamos vendo aqui. Né? Então, aquele violino foi consertado, aquilo que desejamos deve ser pedido com fé, buscando pela luz que é Cristo, o que queremos encontrar. Então, é uma atitude, né, de fé. Não existe outra porta em que devemos bater além de Jesus, pois por meio dele todas as nossas orações são recebidas por Jesus, ou por Deus, desculpa. Eu sou a porta. Se você bater, ela se abrirá. Eu sei que esse versículo, gente, ele é usado para salvação, mas ele foi escrito num contexto de uma igreja que já era salva. Então, quando diz ali, eu sou a porta, tá? Jesus está dizendo especificamente, sem medo de errar, que Jesus estava dizendo, ó, quando você for fazer algum pedido para o Pai, tá? O pedido tem que ter a minha assinatura. Quem é que está fazendo esse pedido? Eu sou a porta. Eu sou a porta para a sua resposta. Então, não é específica, podemos usar para salvação, claro, mas o contexto ali é de alguém que sabe que a porta para chegar aos pedidos que serão realizados ou atendidos é Jesus Cristo. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Orem a Cristo, né, esse é Henning Bullinger. Orem a Cristo com dedicação. Tá? Nós construímos pontes através das nossas orações e nós podemos acessar, tá, a comunhão com o próximo através das nossas orações, tá ok? E por último, o amor do Pai. Nesse ponto nos é introduzida a parábola. Nenhum pai, por mais desnaturado que fosse, pensaria em um sadismo de zombar da fome de seu filho, dando outras coisas para alimentá-lo. Aí aquela passagem, o filho pede um pão, o pai dá uma pedra, né, ou dá uma serpente, né? Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, nenhum pai é sádico o suficiente para fazer isso. E vocês acham que Deus faria? Né? Então ele vai fazer aqui um jogo de palavras. Ensina que Deus nunca nos engana e dá uma pedra quando pedimos pão. Ou seja, não existe pegadinha, por isso que Eugênio Peterson fala assim, não existe pegadinha, Deus nunca irá nos enganar.
Tá? Isso é algo que nós precisamos entender. Deus nunca zombará de nós dando algo não comestível quando pedimos alimento. Tá? Deus sabe e o amor de Pai é o suficiente para nos atender. Então é bem possível que quando Jesus ensinou os discípulos a pedir o Espírito Santo, ele se referia ao poder do Espírito Santo, possibilitando viver o tipo sobrenatural de discipulado que ele ensinava, né, nos capítulos anteriores. Então, quando ele fala do que nós devemos pedir o Espírito Santo, ah, pastor, mas eu já não tenho o Espírito Santo quando aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sim, mas o que Jesus talvez esteja colocando aqui é você pedir que o Espírito Santo venha agir na sua vida. Ele já está. É aquilo que eu falo, que a maior obra do Espírito Santo em nós não é trazer os dons, mas trazer o fruto. Longanimidade, bondade, fidelidade, ou seja, aquilo que Paulo vai falar. A maior obra do Espírito Santo nas nossas vidas é criar, trazer o caráter de Cristo em nós. Então, o Espírito Santo é o poder que nos capacitará a viver a vida cristã. É assim que Jesus apresentou Deus como o desejo de dar esse poder aos que pedem. Então, você nunca estará em trevas. Você vê que essa luz aqui vai apagar, gente. Essa velha, ó, apagou. Demorei para achar isso aqui. Então, a luz nunca vai se apagar. Nós nunca andaremos em trevas, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas, tá bom? Corremos sério risco de confundir um modelo de oração com as exigências triunfalistas. Sim, que muitas vezes são ensinados para o povo de Deus. Nós corremos o risco de que aqui tem uma oração triunfalista, e o Senhor vai dar. Não, é você orando de acordo com aquilo que Deus tem para a tua vida. É por isso que o próprio Jesus falou, Pai, o meu pedido é esse, afasta esse cálice de mim. Mas eu termino dizendo, faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então, quando nós colocamos assim, tá? Pode ver que a criancinha brincando, né? Fazer estrela, e de repente Deus faz com uma luminária, né? Brincando ali, e de repente Deus dá algo maior, que é uma própria estrela para ela, né? Aqui não é um vencer Deus pelo cansaço, mas um clamor que sabe das dádivas do Pai, e por causa dessa certeza se faz uma insistente oração por crer nessa dádiva. Então eu insisto na oração porque eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu insisto nas orações porque eu sei que só Deus pode abençoar o meu negócio. Eu insisto nessas orações porque eu sei que só Deus pode abençoar a vida dos meus. Eu insisto nessas orações porque eu sei que só Deus pode curar a minha ferida, pode me transformar segundo a imagem do Filho e me fazer um filho querido, tá? Podemos, com certeza, em algum texto bíblico que nos permite a isso, ver que existe uma verdadeira batalha espiritual em determinadas situações que exigirá de nós muito mais que insistência, mas posicionamento em áreas que eu creio que o Espírito Santo nos dirigirá. Então, mesmo num dia escuro, numa tormenta, tá? Deus abre uma porta, aqui é um cadeado, pode ser de uma chave, Deus abre uma porta para que eu e você possamos avançar por ela. Ou, o maior pintor do mundo, nós cantamos, né? Deus pinta um quadro nas nossas vidas. Então, mas essa palavra é um chamado para uma vida de oração que clama por situações e sabe que apenas Deus poderá nos atender. Então, essa parábola fala, eu insisto em clamar, porque eu sei que somente Deus pode estar pintando esse quadro. Então não é uma pessoa que tem medo de Deus ou sente culpado, mas de alguém que sabe que o Pai o ama e quer lhe trazer o melhor. E o motivo principal é que Deus também quer nos honrar. Olha, de novo, a situação de honra. Então, o maior pintor do mundo, né, está pintando um quadro de honra para a minha vida e para a sua vida, amado. Então, à primeira vista, os dois mantimentos citados por Jesus parecem escolhidos ao acaso, mas não é. Tá? No entanto, Bouvet, um autor, observa que peixes assados e ovos cozidos constituem justamente os ingredientes comuns do almoço de um viajante no Oriente. Entendeu? Então, o que ele está mostrando é que nós, quando oramos e pedimos, nós estamos abrindo janelas. Por isso que Malaquias fala que a nossa fidelidade no dízimo abre janelas com portas no céu sobre as nossas vidas. E aqui também a mesma ideia. Quando eu estou orando, eu estou abrindo janelas, né, do céu, estou abrindo portas. Mateus não menciona o ovo, mas Lucas com certeza não acrescentou por conta própria. Tá? Só para quem gosta de estudar, tá? Mateus
Mateus não cita a primeira parábola, só está em Lucas, mas quando Mateus fala sobre a questão da oração, ele cita, é a única parte da parábola que Mateus cita, tá ok? Salta os olhos as correlações exteriores entre peixe, serpente, ovo e escorpião, que é uma coisa que no nosso tempo não dará para nós fazermos essa analogia, mas é interessante trabalhar tudo. Então, tá ok? Pegando aqui, tá, gente? Trabalhar peixe, serpente, ovo e escorpião. Tá? Pede um peixe, dá uma serpente, pede um ovo e dá um escorpião. Então, aquilo que nós falamos, Deus não vai dar nada, ele não é sádico, né? E para nós encerrarmos, gente, tudo nos discursos instrutivos de Jesus é tangível, certeiro, perfeito, até nos mínimos detalhes, né? Até o gato está ajudando essa mulher no equilíbrio, né? Às vezes, até a caneca está ajudando essa mulher no equilíbrio. Ou seja, tudo tem um mínimo detalhe e tudo nos leva a um equilíbrio de uma vida certa com Deus. Orem, amado, eu tinha uma mensagem preparada, mas essa madrugada Deus falou comigo. Terminando agora, eu vou buscar no Senhor o que Ele quer para hoje à noite, tá? E é uma questão que, se realmente é para hoje, é uma questão que nós precisamos entender que existe uma guerra, e talvez seja uma das últimas guerras que a igreja estará enfrentando, que é com relação aos valores, aos comportamentos. Ontem, lá em Araguari, na palestra, depois das perguntas, eu pude perceber muito isso, que há uma guerra contra os valores. Muitas pessoas não gostam do termo cosmovisão, outras pessoas não termo de uma nova ordem mundial, as pessoas acham que isso é balela, mas há uma sutileza satânica, né, que está envolvendo e quebrando os valores da igreja, os valores morais que eu e você precisamos entender. Amém? Que Deus nos abençoe, tá? Que essa palavra seja rica, mais uma parábola, que seja um de ensinamento, passamos um pouquinho do nosso tempo, mas Deus é fiel. Amém? Que Deus realmente... E aqueles que poderão estar conosco presencial, lembrando, vamos nos cuidar. Os casos de Covid têm aumentado na cidade. Ontem, lá em Araguari, eu ouvi também que lá está aumentando. Então, aquele distanciamento certo. Se você usa máscara, use. Eu estarei usando máscara. Tá? Eu volto a alguns cuidados que eu entendo que é interessante, tá? Nós fazemos e praticamos. Amém? Amados, que Deus abençoe a mim e a você. Que Deus abençoe a minha casa. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe os meus negócios, né? Os seus negócios. Que Deus abençoe os nossos sonhos e traga eles à existência. Que Deus abençoe, né, aquilo que eu e você já escrevemos como alvos em todas as áreas das nossas vidas. Que haja e venha acontecer um alinhamento profético em nome de Jesus. Amém, amados? Estou encerrando aqui. Como diz a pastora, um forte beijo para todos vocês em nome de Jesus.